Esse ano, cantando como o salmista, que Deus nos dê a sua bênção e a sua graça para as nossas vidas, para a nossa caminhada durante este ano. Que seja na presença do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. É o dogma chamado Theotokos. O que significa isso? Theo, o Theó, significa Deus. E tokos, parir, gerar. Significa que Maria é aquela que deu à luz, que pariu Deus. No início da história da igreja, Jesus foi considerado e definido como Deus e homem, divino e humano. E se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. E isso nos lembra lá no Evangelho de João, quando Jesus apresenta Maria a João como sua mãe. E por conseguinte, como mãe de toda a humanidade, de todos os povos. De Maria, irmãos e irmãs, aprendemos a fazer a vontade do Pai. Mas hoje, a liturgia nos chama a atenção para a bênção de Deus. Na primeira leitura do livro dos Números, nós ouvimos a primeira bênção. Essa foi a primeira bênção que foi criada dentro da história do povo de Deus. Uma bênção para enviar os povos que estavam exilados na Babilônia. E essa bênção era dada a todos os finais de celebração, no templo, pelo sacerdote. Ela evoca 3 pontos fundamentais para nós. Primeiro, a proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus que nos protege. Segundo, o perdão. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, apesar das nossas faltas. Deus, Pai misericordioso, nos olha para que nós nos arrependamos e sejamos perdoados. E terceiro, a paz. Shalom. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. É a paz que nós precisamos, que nós necessitamos e pedimos no início deste ano. Esta paz que está um pouco distante de nós. E assim, irmãos e irmãs, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, nós contemplamos a filiação, a nossa filiação com Deus. São Paulo escreve essa carta aos Gálatas por um motivo. Aquela comunidade cristã estava surgindo. De repente, chegam falsos profetas, falsos missionários, falsos apóstolos,
transmitindo outras doutrinas. E São Paulo fala para este povo e fala para nós também, que quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E por isso, chamamos Deus de Abá, de Pai querido. E se somos filhos, somos herdeiros da graça de Deus. Já não somos escravos, mas somos herdeiros desta graça de Deus, que veio até nós através do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, que é continuação do Evangelho de Natal, do nascimento de Jesus, nós temos uma experiência bem profunda. Naquela noite de Natal, o Evangelho nos dizia que o anjo do Senhor foi anunciar o nascimento de Jesus aos pastores que estavam nos campos. Hoje nasceu para vós um menino, e ele será chamado Cristo e Senhor, porque ele é o Salvador. E os pastores correm às pressas até Belém para encontrar o Salvador, para encontrar-se com Jesus. Eles vão às pressas. Eles vão às pressas. Nos lembra Maria, que foi às pressas visitar sua prima Isabel. Foi levar Jesus. Aquela família, aquele povo que vivia numa região montanhosa. Isto, irmãos e irmãs, nos indica que para levar Jesus, para testemunhar o Cristo, nós precisamos ir às pressas. Não podemos nos intimidar. Não podemos ser mornos, frios, mas precisamos ir com o calor do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E estes pastores chegam até Belém e ficam maravilhados ao encontrarem-se com o recém-nascido. Não tinha nada demais. Encontraram Maria e José e um recém-nascido numa manjedoura. Mas tinha tudo. Tinha o Salvador à sua vista. Contemplaram o Salvador. E por isso se alegraram. Encontrar-se com Jesus é motivo de alegria. E depois aqueles que estavam ao seu redor também ficaram maravilhados, porque até então não tinham entendido a mensagem, não tinham entendido as profecias. E naquele momento se abrem os olhos e reconhecem o Salvador, reconhecem Jesus. Mas tem algo importante ainda nesse evangelho. Nos diz que quanto a Maria, guardava todas estas coisas em seu coração. Guardava todas estas coisas, estes acontecimentos em seu coração. Guardar no coração significa interpretar, significa meditar. Maria, irmãos e irmãs, foi uma teóloga. Dizem os exegetas que Maria teve contato direto com Lucas, que escreveu este evangelho. E muito do que ele escreveu foi testemunhado e contado por Maria.
Mas São Lucas vai muito mais. Maria é uma teóloga, porque ela buscava interpretar os acontecimentos, as experiências que estava vivendo. Como nós, quantas experiências de Deus nós vivenciamos durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Coisas que não entendemos, que não compreendemos e guardamos em nossos corações. Meditamos, buscamos entender, compreender. Aos olhos da fé, à luz da palavra. E compreendemos, assim como Maria. Irmãos e irmãs, o Evangelho ainda tem algo a nos oferecer. O último versículo, o versículo 21. Não durmam. O versículo 21. Quando nos diz que após 8 dias, o nascimento de Jesus, levaram na sinagoga para que ele fosse circuncidado. Porque era a prática dos judeus, a circuncisão. Assim como nós levamos as nossas crianças para apresentar, para batizar na igreja. Mas o centro não está aí. O centro está no nome de Jesus. O centro está no nome de Jesus. E diz que lá deram-lhe o nome de Jesus. E qual é o significado, irmãos e irmãs, do nome de Jesus? Deus salva. Deus salva. Significa Deus conosco. O Senhor que veio morar em nosso meio para nos salvar. Para caminhar conosco. Para nos libertar. Por isso, no início deste ano, iniciamos na presença do Senhor, para que nós possamos seguir os passos de Jesus, para que possamos caminhar com Ele, para que possamos servir o nosso Senhor e Salvador. Assim, irmãos e irmãs, neste início de ano, é importante fazermos uma reflexão. Uma reflexão. Como nós queremos viver. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Colocamos nas mãos e no coração do Senhor, para que Ele nos dê a sua bênção e a sua graça sobre nós, sobre as nossas vidas. Vamos caminhar com Jesus. Amém?